como era o aspecto do menino Jesus. Era preciso que alguma coisa nele representasse a reflexão, representasse a ponderação desde o primeiro instante nos braços de Nossa Senhora. Mas ainda, ele tinha já o pleno uso da razão desde o primeiro momento em que ele foi concebido. No claustro puríssimo da Virgem Maria, ele foi concebido e já teve o uso inteiro da razão. E em comunicação, a sua natureza humana, em comunicação íntima com a natureza divina, pois que formavam nele uma só pessoa. Não há duas pessoas de Jesus Cristo, há duas naturezas, não há duas pessoas. Mas essa unidade de pessoa deveria deixar transparecer todas as virtudes que ele teve desde o primeiro instante de seu ser, porque ele já foi racional. No primeiro instante de seu ser, a primeira coisa que ele fez, com certeza, foram atos de adoração às três pessoas da Santíssima Trindade. Ele, enquanto homem, adorando-se, inclusive enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, adorando o Padre Eterno, adorando o Divino Espírito Santo, um ato de amor puríssimo a Nossa Senhora, a São José e tudo mais. E começou a orar a Deus já no claustro da mãe, no primeiro instante. Orações elevadíssimas, sublimíssimas, de uma perfeição que nós não podemos imaginar. Porque ele era concebido sem pecado original e porque ele era o homem-deus. Bem, então seria natural que se espelhasse na fisionomia do menino. Ele sabia, desde esse instante, ele já era o futuro redentor, ele era o profeta, e o artista perfeito deveria ser aquele que soubesse representar todas essas qualidades na fisionomia cândida e inocente de um menino. Então nós devíamos imaginar um menino Jesus recolhido, sapiencial, já inteligentíssimo, já fortíssimo, já boníssimo, já poderosíssimo, e entretanto pedindo a Nossa Senhora, por gestos, que ele queria um pouco de leite. E dependente completamente dela e pedindo licença para as melhores coisas, as menores coisas, quer dizer. Aí é o paradoxo sublime que começa a se desdobrar em muitos aspectos de Nosso Senhor e que vai nunca com uma contradição, mas sempre com paradoxos tão extraordinários que é difícil alcançar tudo com um só olhar. Vai pela vida dele afora até o momento em que ele, ao mesmo tempo, diz para o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ele, para morrer, na aparência derrotado, proclama que ele mesmo vai estar no céu. Um cântico de triunfo do alto da cruz. E antes de dizer o consumatum est, e ele já canoniza o primeiro santo. Os senhores podem imaginar do alto da cruz, inundado de dor, com que felicidade inefável ele disse ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Os senhores já podem imaginar um dos senhores crucificado perto dele e ouvindo dele essa promessa, o encanto, o entusiasmo, como que ele deveria vir, como deve ter consolado Nossa Senhora. E pouco depois, a suprema dor, consumatum est. Bem, esses paradoxos, porque ele é grande demais para nós alcançarmos com um só olhar, ou com qualquer olhar, 20.000 olhares que fossem, nós não compreenderíamos inteiramente. Seria preciso ter a piedade, a devoção, o talento de saber representar uma só imagem. E é uma coisa interessante que no menino Jesus, os senhores encontram, no quadro de Nossa Senhora de Gerazando aqui, os senhores encontram ao menos isto, de tudo que eu estou dizendo, ao menos isso muito bem pensado.
vocês olhem para a cara dele, é inteiramente a cara de um menino. Mas o olhar revela um discernimento que daria inveja a qualquer adulto. Mas, apesar disso, conserva-se inteiramente menino. De maneira que vocês não têm ideia que seria deplesante de que a Santíssima Virgem segura nos braços um adulto. Não, é um menininho, é o filho dela. Mas olhem para a cara dele, cheio de vontade, de decisão, de diretriz. Isso está presente ali. O que dizer do que vós deveis levar junto ao menino Jesus? São Luís de Grignon-Montfort sugere muitas vezes essa ideia, que Nosso Senhor Jesus Cristo praticou a escravidão a Maria, que ele São Luís de Grignon apregou, que ele praticou essa escravidão a Maria de um modo particularmente de saltar aos nossos olhos, no momento em que ele vivia no claustro de Nossa Senhora. De maneira tal que ela era seu palácio, seu paraíso e sua prisão. E ele dependia dela em tudo e por tudo completamente. Mas depois, fora, não deixou de depender tanto, porque sempre quis fazer a vontade dela em tudo e por tudo. Vocês vejam o poder dela. Vocês podem imaginar a impressão dela, que ela deveria sentir, sabendo que ele era filho de Deus e, ao mesmo tempo, recebendo perguntas assim: minha mãe, posso sair um pouco no jardim? E não comunicando a ela o que ele queria que ela respondesse. Ele queria que ela encontrasse no afeto dela e na sabedoria que ele tinha dado a ela a resposta a respeito desse ponto. E talvez pondo ela à prova delicadamente. Por exemplo, pedindo para ir ao jardim numa hora que já estava um pouco fora dos horários da casa. Vocês já viram quanta delicadeza de alma produz? E que maravilha! Isso tudo nos faz refletir, nos faz pensar, e quando nos aproximarmos do menino Jesus, pedir que ele nos ensine, nos dê a graça de sermos escravos dela como ele o foi. Pedir a ele por meio dela, dizer a ela: minha mãe, é Natal, hoje mais do que nunca o que vós pedirdes vós obtereis. Pedi-me a ele. Eu sei que não vale a pena, mas se vós quiserdes, valerá, porque se ele me der a vós, ele me encherá de presentes. E eu que sou maltrapilho, eu que não tenho méritos, simplesmente pelo vosso sim, serei revestido por ele como um príncipe, para pertencer a vós. Minha mãe, pedi-me a ele. É a oração que eu vos recomendo. Com isso, meus caros, alimentar a nossa piedade por ocasião do Santo Natal.